comunidade, boa tarde para todo mundo. São 5 horas em ponto. Está começando agora o ICL Urgente e eu mais uma vez aqui no lugar do Rodrigo Viana, que está gripado, mas está tudo bem com ele. Na segunda-feira vai estar aqui com vocês de novo, tá bom? Começando então a melhor análise, a melhor informação da internet para que você possa ficar atualizado com os fatos que estão acontecendo ao longo desse dia. Lá na nossa redação já está pronta a Laura Couto. Laurinha, boa tarde. Boa tarde, Panunzio. O Rodrigo volta na segunda-feira. Um beijo para ele, que é aniversário dele hoje. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João, em Quixadá, e pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. Vamos lá, Panunzio. Vamos nessa. Laura, então é o seguinte, primeira notícia do dia. Ministro do Turismo pendurou as chuteiras definitivamente. Chega ao fim, portanto, a novela envolvendo a vontade do presidente Lula, que se dá super bem com o Sabino, e não teve jeito porque a pressão do União Brasil foi muito grande. Ele tinha dado um prazo de 24 horas para que os filiados deixassem os cargos a partir do momento em que o ICL denunciou o presidente do partido com base numa entrevista concedida pelo piloto dos aviões que transportavam a cúpula do PCC. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? E com essa saída aí, o governo já acumula 13 mudanças ministeriais. A Laura traz mais detalhes para a gente. Laura. Panunzio, só em 2025 o Lula trocou 7 dos seus ministros. A última mudança aconteceu em maio com a saída da Cida Gonçalves do Ministério das Mulheres, que foi substituída pela Márcia Lopes. Já sobre o ministro do Turismo, o Celso Sabino oficializou a demissão dele numa reunião com o presidente Lula no Palácio da Alvorada. E na conversa o Lula pediu para que o Sabino fique no cargo pelo menos até a próxima quinta-feira, que é quando ele vai entregar as obras relacionadas à Conferência do Clima em Belém, a COP30, que está batendo na porta, né, Panunzio? Tá batendo na porta sim, Laurinha. Gente, olha, o ex-presidente Bolsonaro está irredutível, né? Só para completar a informação sobre o ministro Sabino, ele disse que fica assim até o dia 2, como pediu o Lula, tá bom? Vamos falar agora sobre o Bolsonaro. O Bolsonaro está irredutível com essa história de anistia meia boca, de anistia pela metade, de dosimetria. Diz que não quer de jeito nenhum. Ele está sinceramente empenhado em rejeitar essa ideia de uma anistia light, mesmo sem ter moral nenhuma para isso, né? E ele diz que quer porque quer a aprovação da anistia ampla, geral e irrestrita, ou seja, não quer apenas ficar livre da cadeia, ele quer também voltar a ser elegível a tempo de disputar a eleição de 2026. Ele rejeitou que os articuladores do Partido Liberal pudessem avançar nesse projeto que o Paulinho da Força chamou de projeto da dosimetria, que na verdade é um projeto muito bom para livrar a cara de golpistas, né? A pena atual do capitão foi estabelecida em 27 anos e 3 meses pelo Supremo Tribunal Federal e, como a gente tem visto, essa pauta da anistia, né, seja ela total, light, dosimetria, está com muita dificuldade para avançar lá na Câmara dos Deputados. O relator do projeto, que é o deputado Paulinho da Força, não está conseguindo destravar. Não só não está conseguindo destravar as discussões, como está conseguindo agravar a condição de isolamento, né? Mas a Laura tem mais informações para a gente. Laura. Panunzio, o relator da anistia, o Paulinho da Força, está tentando promover encontros com o presidente da Câmara, dos deputados, o Hugo Mota, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para discutir sobre o tema. Mas é bom destacar que essa movimentação está acontecendo num momento tenso entre as casas, especialmente depois do fracasso da PEC da bandidagem no Senado. E diante desse cenário, o objetivo do Paulinho da Força é justamente evitar que o projeto da anistia também seja enterrado. Além disso, o texto em discussão agora é tratado como PL da dosimetria, como você disse, né, Panunzio? Eles acham que mudar o nome vai fazer o projeto ser mais aceito, mas não está fácil de chegar num acordo. E tem mais. Sabe para quem o relator do PL foi pedir ajuda para destravar o andamento da pauta, Panunzio? Ninguém mais, ninguém menos que o Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal. Os dois já adiantaram o assunto por telefone, mas devem se encontrar presencialmente na semana que vem. Eu não sei se vai sair algo bom dessa conversa, né, Panunzio? Laura, olha só, de golpe, o Valdemar da Costa Neto entende, e ele também entende de prisão, né, porque ele já puxou cadeia. Então, se vai sair algo de bom, é para ajudar o Bolsonaro a enfrentar o martírio que vem por aí. Mas a proposta do Paulinho, que disfarçada sob esse manto da dosimetria, na verdade ela é sim uma anistia, porque a pena que hoje seria de mais de 6 anos de prisão até ele conquistar a progressão do regime para o semiaberto,
isso ficaria diminuído para 1 ano e pouco, quer dizer, é muito pouco para quem rifou, literalmente, né? Pretendia rifar a nossa democracia e só não fez isso porque não teve coragem e porque faltou competência para armar o esquema do golpe. E, Laura, nessas conversas entre os dois, o Valdemar teria relatado ao Paulinho o descontentamento da bancada do PL com o rumo dessa proposta que agora está focada, como eu falei antes, na redução da pena aos condenados do 8 de janeiro. E o partido Bolsonaro faz questão de que ele, Jair Bolsonaro, que é a grande força eleitoral, talvez a única do PL, seja reabilitado a ponto de disputar as eleições, né? E, ao que tudo indica, se depender do Paulinho da Força, Bolsonaro vai sim ser muito beneficiado. Em entrevista ao UOL, o deputado federal Paulinho da Força afirmou que vai incluir, sim, Jair Bolsonaro. Nós vamos ver aqui na tela o que disse o Paulinho ao UOL. Eu não tenho relatório ainda, mas a possibilidade de anistia geral e irrestrita no meu relatório não existe. O que eu vou fazer é uma redução das penas. Eu vou mexer com o Código Penal, garantindo que essas pessoas que estão presas possam sair. E lógico que vai também reduzir as penas do núcleo central ali, do chamado golpe. Inclusive do Bolsonaro, foi o que disse o Paulinho da Força, né? E, bom, outro enrosco lá na Câmara envolvendo a família Bolsonaro é o processo de cassação do Eduardo Bananinha, do deputado Eduardo Bolsonaro, que está lá agora penduradão no Conselho de Ética. O filho do ex-presidente responde a uma representação apresentada pelo PT que pede a cassação do mandato parlamentar dele, né? Por atuar em defesa das sanções aplicadas lá nos Estados Unidos, nessa campanha que foi chamada como uma campanha de lesa pátria. Mas parece que agora foi a vez do filho 03. De o filho 03 se dar bem, tá? Isso porque o relator escolhido pelo Conselho de Ética é amigaço dessa família, tá bom? Ele se chama Marcelo Freitas, é do União Brasil de Minas Gerais. Esse aí que aparece ao lado do Bananinha, será o relator do processo dele. E o delegado Freitas é um antigo aliado da família, fez até pregações a favor dessa família aí. Laura, conta pra gente. Panunzio, para você ter uma noção, o deputado Marcelo Freitas, o escolhido para relatar a cassação do Dudu, já gravou um vídeo, com o filho 03 do Jair em 2019. Nessa gravação, o Freitas se referiu ao Eduardo como amigo e disse que apoiaria o então governo Bolsonaro. E tem mais, o deputado já afirmou que defende a anistia ampla, geral e irrestrita e também defende o impeachment do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Em julho desse ano, Marcelo Freitas afirmou que a medida do STF de bloquear o acesso do Bolsonaro às redes sociais beirava o absurdo e ele ainda declarou que o país enfrenta uma ditadura do poder judiciário. O que a gente pode esperar de um relator desses, né, Panunzio? O Eduardo se deu bem. Vamos ver o que vai definir o plenário, né? Porque o relator é muito importante, Laura, mas o contexto político talvez seja mais importante ainda. E a gente viu que o Eduardo Bolsonaro tem perdido todas, né? Aquela história do PL, que foi uma manobra terrível, de tentar fazer com que ele virasse líder da minoria, ausente, né? Refugiado lá nos Estados Unidos, fugindo da polícia lá nos Estados Unidos. Aquilo não deu certo. Ele vem perdendo seguidamente as batalhas e agora tem um clima também muito ruim de conflagração familiar. Porque não se sabe exatamente o que está acontecendo, já que aquela família é indevassável. Mas as imagens dessa guerra entre pai e filho começam a aparecer, né? Olha, vamos ver um primeiro elemento de informação. Bolsonaro, resolveu mandar um emissário aos Estados Unidos, ou aproveitar a ida do emissário, que foi o Sóstenes Cavalcante, para tentar baixar a bola do Bananinha, tá? O sortudo do deputado Sóstenes Cavalcante, no entanto, está negando, né? Laura, conta pra gente como é que está o contexto dessa história aí toda de Bolsonaro e Sóstenes. Panunzio, o Sóstenes negou que tenha ido para os Estados Unidos para dar o recado do Jair Bolsonaro, mas interlocutores confirmaram que ele foi, sim, escalado para conversar com o filho do ex-presidente nessa viagem. E vale lembrar aqui que o Sóstenes se encontrou com o Jair na segunda-feira. E como a gente comentou ontem, o ex-presidente considera que o filho tem ido longe demais e ele está com medo de que o Eduardo possa prejudicar os acordos políticos que buscam ajudar na situação jurídica do Jair. E para o G1, o Sóstenes disse que não é um garoto de recado, mas afirmou que quer ouvir o Eduardo para tentar entender como ele deve trabalhar, Panunzio. Pois é. E está um clima muito estranho lá na casa dos Bolsonaro, viu, gente? Vocês não tenham dúvida, né? O que parece, pelo que eles publicam nas redes sociais, é que o filho está disputando com o pai para inviabilizar o pai e tomar para ele, Eduardo Bolsonaro, o espaço político do bolsonarismo.
Eu já volto a falar mais sobre isso aqui. E, por enquanto, vamos falar do reflexo desse tipo de escaramuça ou de encrenca lá no Congresso Nacional, né? A Câmara, olha, não poderia estar pior perante a opinião pública. Alcançou 70% de rejeição, de desaprovação. Segundo um novo levantamento do IPESP, que foi divulgado nesta semana, esse número cresceu de uma tacada só, 7 pontos percentuais. 7 pontos percentuais desde julho. Vamos aqui aos dados para vocês. Olha, no mês de julho de 2025, portanto, 3 meses atrás, 24% aprovavam o Congresso brasileiro, 18% desaprovavam. A desaprovação passou de 63 para 70. Então, caiu a aprovação, caiu 6 pontos e a desaprovação aumentou 7 pontos, tá? E não sabem e não responderam, permanecem mais ou menos no mesmo patamar. A Câmara está efetivamente merecendo esse castigo de opinião pública, né? Porque, afinal de contas, foi um vexame aquela história da PEC da bandidagem que visava dar para a maioria da Câmara, para todos os deputados, aliás, mas um privilégio concedido pela maioria da Câmara, e uma maioria grande, suficiente até para aprovar uma emenda constitucional, que não era o caso, para transformar deputados e senadores em pessoas imunes à justiça brasileira. O sujeito podia ser estuprador, podia matar a própria mãe, não aconteceria nada com ele enquanto fosse deputado, caso a Câmara não autorizasse o processo, né? Então, isso... né, porque os deputados realmente assim passaram da medida, a opinião pública está enfarada. E foi isso que justificou aquela manifestação do fim de semana passado, que foi uma manifestação ampla, né? Então, só que tem mais por vir aí, hein? Parece que a Câmara está querendo piorar ainda mais as coisas, isso porque os deputados estão cobrando agora uma retaliação de Hugo Mota sobre o Senado da República por causa da PEC da bandidagem, já que o Senado arquivou a ideia e deixou a Câmara numa situação muito ruim. Laura, quais são os detalhes? Panunzio, parece até que essa notícia é piada, né? Mas isso está acontecendo porque na quarta o Senado derrubou por unanimidade a PEC da bandidagem, como você falou, e o gesto foi muito influenciado pelas manifestações do domingo. Mas como já era de ser esperado, a medida deixou um gosto amargo na boca dos deputados. E agora os deputados da casa avaliam que a decisão do Senado pode abalar o comando do presidente da Câmara, Hugo Mota, e por isso eles cobram uma reação firme. A casa considerou a derrubada do Senado como uma quebra de acordo, algo que inclusive o próprio Hugo Mota já comentou, mas o Mota também negou qualquer tipo de traição. Parece que ficou um clima aí de ressentimento forte, né, Panunzio? Não por acaso, né? Agora, vai punir o Senado como, gente? O Senado é a casa revisora. O papel do Senado é fazer isso mesmo. Infelizmente, o mau comportamento dos deputados é que enseja uma ação como essa, que eu tenho certeza absoluta que muitos senadores ali queriam para si também essa imunidade, tá? Olha, e de outro lado, né, os bolsonaristas, que supostamente seriam bolsonaristas moderados, né, estão aí de volta aos holofotes. Vamos falar aqui do Tarcísio de Freitas. Se bem que essa história de bolsonarista moderado é conversa para boiada dormir, né? O que está acontecendo com o Tarcísio? Segundo a apuração do Gerson Camarote lá do G1, que a gente está vendo aqui, olha, em conversa reservada, Tarcísio avisa que está fora da disputa presidencial em 2026, em 2026, diante de uma direita fragmentada, né? O que está acontecendo por lá? Um ponto muito importante é a arrancada de Lula nas pesquisas, ou a restauração da popularidade do Lula. Quando todo mundo julgava que Lula estava acabado, que, enfim, a eleição da direita era favas contatas, aconteceu tudo que nós estamos vendo nos últimos dias, né? A população foi para a rua, houve grandes feitos do Palácio do Planalto, por exemplo, a participação do Lula no discurso da ONU. Talvez agora essa perspectiva de abertura de um canal de diálogo direto entre Lula e Trump na semana que vem nos Estados Unidos. Se bem que isso tudo está para se provar, é bom a gente não ficar muito entusiasmado com isso, não, mas o governo brasileiro está. Tá? Então, Lula avançou nas pesquisas e aí a direita fica toda ela, né, chorando as pitangas. E o Tarcísio está realmente numa encruzilhada, porque a situação é a seguinte: a família que detém os votos, a família Bolsonaro, não quer que ele ocupe o espaço do bolsonarismo, né? A direita, que faz pressão para que o Tarcísio aceite essa candidatura, não está confortável com essa crise de opinião pública envolvendo PL, essa coisa toda. Então, está difícil para ele, tá? E outra coisa, você trocaria uma eleição certa para governador de São Paulo por uma aventura possivelmente mal sucedida
de tentar a presidência da República no ano que vem? Tarcísio não deve estar nem dormindo à noite, viu? Só que o Centrão parece ter um plano B. É isso, Laura? Panunzio, com o Tarcísio de Freitas desanimado para 2026, o governador de São Paulo já está com um candidato na agulha. O bolsonarista sinalizou para os aliados o nome do Ratinho Júnior, governador do Paraná. De acordo com a apuração da Bela Megali do Globo, o Tarcísio demonstrou estar acompanhando as movimentações do Centrão para eleger um plano B e mostrou simpatia pela solução do Ratinho para 2026. Agora é esperar para ver se o Tarcísio vai jogar a toalha ou tentar concorrer para presidente em 2026, né, Panunzio? Será que vai? Você acredita nisso? Que o cara vai trocar o Palácio dos Bandeirantes certo por uma aventura incerta à presidência da República? Eu, pessoalmente, não acredito. Se os ventos continuarem soprando como vão, difícil a situação do Tarcísio como candidato dessa direita bolsonarista, né? Aliás, ele porque está querendo se afastar disso e não consegue. Ora vira um bolsonarista radical, ora posa de liberal. Mas até agora não disse a que veio, porque não sabe ainda se terá coragem de topar essa aventura que querem imprimir aí. Também a família Bolsonaro não quer? Então, por enquanto, a coisa está bem parada nesse ponto, sabe? É um ponto de interrogação aí. Tarcísio tem chance junto ao Bolsonaro? Ele pode contar com o PL? Ele poderia contar com uma estrutura sólida da extrema-direita na próxima campanha? Vai disputar contra a máquina, vai ter coragem de fazer isso contra um presidente que está em plena recuperação da sua popularidade e que provavelmente fará um último ano de governo cheio de notícias boas para a população brasileira? Difícil, né? Agora, os bastidores da política são realmente engraçados. Veja só, Carla Zambelli. Ontem, aqui no Urgente, você viu a imagem dela prestando depoimento ao Conselho de Ética da Câmara, aqui no Brasil, né? Estava desfigurada, porque está passando uma situação lá que ela não pensou que fosse enfrentar. Ocorre que essa deputada não tem primado muito pela inteligência nas suas decisões, né? A gente viu que ela passou pelos Estados Unidos na sua fuga do Alexandre de Moraes e preferiu ir para a Itália, onde a cana é duríssima. A Itália tem menos de 10% dos presos brasileiros, mas o regime lá é terrível. E aí ocorre uma indagação aqui. Será que alguém que está preso em regime cautelar na Itália tem o direito de usar as redes sociais? Será que não? Será que lá é igual aqui ou dá um computador para os presos, né? Porque ela, Carla Zambelli, não quer ficar fora das discussões políticas, tá? Ela está lá presa lá na Itália e, apesar disso, está anunciando que em breve dirá quem é o herdeiro do seu capital político, se é que existe algum, né? Para as eleições de 2026. Essa revelação vai ser feita pelas redes sociais dela, recém-liberadas aqui no Brasil por decisão do Alexandre de Moraes. Será que ela vai ter um computador lá na cadeia, na Itália, para ficar tuitando? Mas como Zambelli está na cadeia e não pode usar o celular, não pode, lá como aqui, os perfis dela na internet são gerenciados por quem? Pela mãe dele, é essa senhora aqui, olha, que já foi, inclusive, cotada para assumir o espólio da filha, né? E também pelo filho dela, pelo João Zambelli, que já tem feito incursões pelo Twitter, tentando comover as pessoas para a situação que a mãe está enfrentando lá na Itália. A Rita, dona Rita, que é essa senhora aqui, a mãe dela, era cotada como eu disse, como possível herdeira do capital político da filha, só que desistiu de disputar uma vaga como deputada federal no ano que vem. Por que será, hein? A pergunta que fica é, Zambelli tem toda essa projeção para conseguir eleger alguém? Vamos passar agora, gente, ao noticiário internacional. Diversas delegações hoje saíram do plenário da Organização das Nações Unidas quando entrou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Foi um gesto de protesto. Vários países, a conta oficial é de que 30 países deixaram o ambiente da Assembleia Geral da ONU, inclusive o Brasil, né? E saíram de lá antes que o ministro pronunciasse a sua primeira palavra. No caso dos brasileiros, os membros da comitiva vestiram o tradicional lenço palestino, né, que chama kefiá, tá? É aquele lenço branco e preto. O movimento evidenciou o isolamento crescente do Estado sionista, pressionado para firmar um cessar-fogo com os palestinos. E, na vésperazinha dessa Assembleia, Austrália, Canadá, França, Reino Unido e Portugal já haviam impresso uma primeira derrota a Netanyahu, porque eles anunciaram o reconhecimento do Estado da Palestina. Mas, afinal, Laura, eu, pelo que vi que o Netanyahu fez um discurso para americano ouvir, mas eu quero saber como é que foi
o discurso dele. Panunzio, o discurso foi mais do mesmo. No caso, o mesmo absurdo. No palanque da Assembleia da ONU, Netanyahu afirmou que Israel vai continuar atacando a faixa de Gaza até que termine o trabalho no território palestino. Eu acho que deu para entender aí por que os outros países se retiraram da plateia. Mas a fala não terminou por aí. O Netanyahu criticou a pressão dos países sobre Israel, rejeitou o Estado palestino e negou que o exército israelense esteja matando civis ou causando fome em Gaza. O que dizer sobre isso, né, Panunzio? É verdade, Laura, é verdade. Bom, gente, tarifaço agora, tá? Tarifaço continua, o Trump de repente acordou de mau humor lá e decretou mais tarifas, aí, tarifas de até 100% sobre alguns produtos, né? Então, tarifaço e Trump são duas almas gêmeas, né? Essa instituição e esse presidente. Ele anunciou hoje uma nova taxa de 100% sobre produtos farmacêuticos importados, a não ser que a empresa responsável esteja construindo uma fábrica lá nos Estados Unidos. E Trump diz também que essa medida é para proteger os fabricantes locais de uma inundação desses produtos nos Estados Unidos. E o presidente dos Estados Unidos também anunciou que vai, por decreto, impor a pena de morte no Distrito de Colômbia, no estado de Washington, na cidade de Washington. Você, Laura, explica para a gente, por favor. Panunzio, de acordo com Trump, a ordem executiva permite a aplicação da pena de morte em crimes de homicídio, mas a versão da Casa Branca é de que esse decreto determina que os procuradores federais busquem a pena de morte em todos os casos cabíveis, sem dar mais detalhes sobre quais os outros casos que ela poderia ser enquadrada. A medida vale para o Distrito de Colômbia, que fica em Washington, D.C., como você falou, Panunzio. Então é o seguinte, olha, o Trump está usando essa medida para coagir estados e cidades que têm população majoritariamente negra. É impossível não ver o segregacionismo nas atitudes desse presidente, que nunca negou que fosse racista, né? E que tem feito um sistema para privilegiar aqueles que já são privilegiados, como a gente tem visto desde que ele tomou posse. Washington não é a cidade mais negra dos Estados Unidos, mas ela tem uma população negra muito maior do que a média americana. Tem quase 50% de negros em Washington. A mesma coisa aconteceu em Los Angeles, a mesma coisa aconteceu em Nova York, a mesma coisa está acontecendo em Chicago. Você não vai ver uma ação como essa em relação, por exemplo, ao estado da Flórida, né? Que é de onde vem o secretário de Estado, que é o ministro das Relações Exteriores do governo Trump. E lá no estado da Flórida, você tem uma população majoritariamente latina. Lá se fala mais espanhol do que inglês. Aliás, muitos dos residentes na Flórida, egressos de Cuba, sequer falam o idioma americano e estão lá há muito tempo. Então é inegável, é inequívoco que Trump tenha, no sentido do racialismo das suas atitudes, né, a justificativa para impor sanções como essas. Agora, preciso lembrar que mesmo em lugares que já tem a pena de morte, há muito tempo ela não é aplicada, né? E imagina só que tipo de gente vai receber essa punição terrível que é a pena de morte, que deveria estar em desuso no mundo há muito tempo, que o mundo rejeita há muitos anos, né? E por falar em Estados Unidos, vamos conversar um pouquinho sobre a negociação do Lula com o Trump, né? Todo mundo viu, na segunda-feira, quando o Lula foi para a Assembleia Geral da ONU, teve aquele encontro rápido com o Trump, foi um encontro premeditado, tá? Poderia não ter acontecido, cumpridos os protocolos. Mas Trump fez questão, prestou atenção ao discurso de Lula na antessala, né, onde ele estava lá na ONU, e aí acabou provocando esse encontro. Um encontro que durou, 20 segundos, 30, ninguém sabe exatamente quanto tempo durou, mas foi muito rápido. Só que deu tempo de fazer aquela brincadeira da química, né? Não, rolou uma química legal, anúncio que ele, Trump, fez, né? Que não partiu do Lula. E o governo Lula agora está se preparando para o que vai acontecer na semana que vem. E hoje houve informações de que havia reuniões secretas entre o staff brasileiro e o americano no campo das relações exteriores para tentar desobstruir os canais de negociação. Há uma informação até de que o empresário Joesley Batista, do grupo JBF, que tem uma empresa lá nos Estados Unidos que é grande, tem quase 80 mil funcionários, ele esteve com Trump e levou ao Trump um pedido em nome dos empresários brasileiros, né? E é preciso ressaltar que a força da argumentação do Joesley não é apenas pelo tamanho das empresas dele, muito menos pelo mercado que ele representa. É que ele deu $5 milhões para a festa de
de inauguração, que é como se chama a festa da posse presidencial. Então, ele tem cartaz com Trump, que é dinheirista, que adora dinheiro e que certamente perdeu com ele alguns minutos considerando o que fazia com o Brasil. Então, existe toda uma conjuntura, não é apenas uma atitude disparatada de um presidente que, de repente, se mete a contrariar as posições que ele mesmo tem assumido, negando-se a dialogar com Lula, né? Agora, resta saber o que vai acontecer na semana que vem. No entanto, o governo do Lula está se preparando para essa reabertura do diálogo, tudo acontecendo, como eu já disse, em sigilo. Isso porque membros do governo ainda têm medo, né, das tentativas de boicote por parte de quem? Eduardo Bananinha e dos contatos dele lá no Departamento de Estado dos Estados Unidos. Fontes do governo e da diplomacia, ouvidos pela CNN, afirmaram que houve uma movimentação prévia para preparar o terreno para uma eventual aproximação. Conversas de autoridades do governo brasileiro e do governo norte-americano aconteceram nas últimas semanas, como eu disse, depois do aceno de Trump na Assembleia Geral da ONU. E aqui fica a nossa pergunta sobre se isso vai ter ou não vai ter consequência, né? O governo está apostando muitas fichas. O Lula voltou a repetir que a química foi boa. Resta saber quão boa foi essa química e se ela não vai desaparecer, assim como surgiu também, porque Trump é um sujeito mercurial, ele muda de ideia, assim como troca de roupa, né? E olha, a Débora do Batom, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Garcia, determinou o cumprimento imediato da pena. Está aqui nessa manchete do Metrópolis. Olha, Moraes determina o início do cumprimento da pena da Débora do Batom. Ela ficou conhecida porque ela escreveu com um batom na Estátua da Justiça lá na frente do Supremo a frase "perdeu o mané", né? E essa frase atribuída ao ministro Barroso, que ontem presidiu a última sessão dele lá no Supremo Tribunal Federal. Ela foi condenada a 14 anos de reclusão. O cumprimento foi revertido, no entanto, em prisão domiciliar. A ordem foi expedida a partir do fim do processo, do trânsito em julgado, já que a primeira turma do Supremo rejeitou os embargos de declaração e os embargos infringentes que foram solicitados pelos advogados da chamada Débora do Batom. Gente, uma notícia triste lá nos Estados Unidos, aquele caso do tiroteio dentro de uma escola dos Estados Unidos, aqui no Brasil, uma notícia triste aqui no Brasil, em Sobral, né, lá no Ceará, 2 alunos foram mortos dentro de uma escola estadual, né? Hoje à tarde, um dos suspeitos foi preso, né? Esse suspeito foi preso. Não foi esclarecida qual é a participação desse rapaz no crime. As imagens das câmeras de segurança registraram o momento em que 2 homens armados atiraram contra os estudantes dentro da escola. 2 mulheres também estão sob suspeita de envolvimento nesse crime horroroso. As investigações seguem em andamento e o secretário de Segurança do Ceará, Roberto Sá, classificou esse ataque a tiros como execução e afirmou que o caso é uma consequência de uma espiral de violência vinda do tráfico de drogas. E olha, o Ceará, durante muito tempo, foi considerado um estado atipicamente pacífico, né? Mas houve um avultamento do tráfico, um crescimento do tráfico de drogas e dos crimes organizados, a ponto de que hoje a capital do Ceará é dividida em 2 metades. A metade oeste é de um comando, a metade leste é de outro comando, tá bom? Gente, está chegando aqui ao fim o nosso programa de hoje. Como eu disse, na segunda-feira, o Rodrigo vai estar de volta, porque ele está gripado, mas já está bem melhor. E eu preciso fazer um convite a vocês. E hoje é a última oportunidade de fazer esse convite. Eu quero que você se inscreva e venha participar, remotamente, óbvio, nessa aula que o Eduardo vai dar para a gente aqui, chama o Guia da Liberdade Financeira. Faltam só 2 dias, vai ser no domingo à noite, às 8 horas da noite. E se você quiser aprender o que fazer com o seu dinheiro para não cair nas arapucas do mercado financeiro, essa é a oportunidade. A aula é gratuita, é para todo mundo, não precisa ser da nossa comunidade. A única coisa que você precisa fazer é pegar o seu convite. Olha, garantindo sua vaga nesse endereço que está aqui embaixo. Ali, olha, iclurgente.com.br, tá bom? Você clicou ali, você preenche um cadastro rapidinho, em 30 segundos, você garante a sua participação nessa aula gratuita, que é para toda a comunidade, não apenas para quem é participante ativo,
que paga a mensalidade aqui do ICL, tá bom? Se você não paga, não tem problema nenhum. Vai ouvir o que o Eduardo tem para te dizer, porque ele é um craque e ele vai certamente te ajudar a saber o que fazer com o seu suado dinheirinho. Obrigado para vocês, uma boa sexta-feira, bom fim de semana. A gente volta aqui na segunda-feira. Tchau, Laura. Tchau, Panunzio, obrigada. Até segunda, então. Pessoal, até segunda, eu no Desperta às 7 da manhã e aqui às 5 da tarde, o Rodrigo Viana do ICL Urgente. Tchau. Você morre de medo de fazer um investimento que não seja caderneta de poupança ou o CDB do seu banco? Que bom! Que bom, claro, porque o medo é uma coisa que protege a gente. E enquanto você não adquirir o conhecimento que você precisa ter, fique com o teu medo, para não cair em nenhuma dessas roubadas que estão o tempo inteiro sendo oferecidas na internet. O que eu venho te dar hoje é um presente. No dia 28 de setembro, um domingo, às 8 horas da noite, eu vou dar uma aula para te ensinar todo o básico de finanças e investimentos de uma maneira muito simples. O Guia da Liberdade Financeira. Domingo, dia 28, às 8 horas da noite. Resposta do Elon Musk. Nós daremos golpe onde for necessário. O Brasil nunca foi uma nação. O Brasil é um país bem-sucedido. Se todos nós pensássemos exatamente a mesma coisa, o mundo seria dominado por um silêncio absoluto. Não é de dialogar para convencer o adversário. Numa guerra, do que se trata é de neutralizar o inimigo. Um grupo de gaúchos em praça pública se reuniu com os celulares na cabeça em posição horizontal para pedir socorro a alienígenas para manter Jair Messias Bolsonaro no poder. A extrema-direita não existe sem a produção de caos cognitivo. Mas como se produz esse caos cognitivo? Precisamos estar atentos, porque se eles conseguirem, ainda que eles percam as eleições presidenciais em 2026, a ditadura começou.